Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para os nossos encontros aqui de aquecimento para o treinamento Advogue no Tributário. O treinamento Advogue no Tributário é um mini curso gratuito composto de 3 aulas que vai acontecer nos dias 8, 10 e 11 de abril. O link está aqui embaixo para você se inscrever. Nesse treinamento, nós vamos tratar sobre temas que é para você conquistar clientes e atuar com segurança no tributário. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você esteja em outra área e não conhece nada de tributário, será que tem lugar para mim no tributário? Será que é muito difícil o tributário? Eu não tenho nada de experiência, sou recém-formado, sou recém-formada. Pois esse treinamento é para você, porque a gente vai falar o quê? Das principais oportunidades para você começar no tributário, mesmo que esteja ali do zero. São oportunidades para você, utilizando o método que eu desenvolvi, que é o método Pensar Tributário, dar o seu ponto de partida, dar o seu primeiro passo e depois deslanchar nessa área, que é uma área tão boa do direito, com tão pouca concorrência, com tanta rentabilidade, com tantas oportunidades. Afinal de contas, todo mundo paga tributo. Tributo está em todo lugar. Então, no treinamento, a gente vai falar sobre prospecção, vamos falar sobre as principais teses tributárias, e eu não vou só falar quais são elas, não, vou explicar algumas principais teses para você já prospectar cliente, já começar no tributário. Vamos falar sobre recuperação de créditos no Simples Nacional, que mais de 90% das empresas estão nesse regime, e vamos falar, né, no dia 11, fechando ali com chave de ouro, sobre execução fiscal, onde encontrar o cliente, como prospectar esse cliente, né? Então, se você se inscreve aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo, no treinamento, e aí você clica para ir lá para o grupo de WhatsApp, porque aí não tem risco de você perder as aulas, porque eu vou te avisar, tá? É um grupo silencioso, não vai ficar recebendo um monte de mensagem, não, é só para te passar esses avisos efetivamente, para eu te encaminhar o e-book, não correr risco de ficar lá no spam do seu e-mail, para eu te encaminhar os slides das aulas, que tem muito conteúdo. Prepare-se, porque são três aulas com aí 2 horas no mínimo de muito conteúdo mesmo para você. Mas para você já chegar nesse treinamento com a mente aberta, já chegar ali pronto, pronta, preparado para absorver o máximo dessas oportunidades tributárias, nós estamos fazendo o quê? Aquecimento. Nesta semana, nós temos encontros com alunos meus do curso Você é Tributarista, que assim como você, começaram do zero e hoje estão voando. Então, vamos conhecer as estratégias que eles utilizaram, temas que eles vêm trabalhando e dicas para vocês sobre esse tema. Então, esse tema que a gente vai conversar hoje pode ser um tema para você começar a fazer parcerias, começar a conquistar clientes no tributário, né? E na semana que vem a gente continua também com lives diárias sobre temas para você abrir, identificar essas oportunidades e entrar com tudo no tributário. E o tema que a gente vai falar sobre hoje é sobre oportunidades tributárias no ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é cobrado nos inventários, né? Então, olha aí que grande oportunidade para você entrar nesse mercado, inclusive com parcerias, né, com advogados que atuam aí nas áreas de sucessão, por exemplo. E para isso nós vamos receber hoje a minha convidada especial, Marisele Cerejo. Seja muito bem-vinda, Marisele. Que bom Olá, ter conosco. olá, professora, boa noite, tudo bom? Como é que a senhora Tudo está? bem. Prazer aqui estar com você. Muito obrigada pelo convite, estar aqui novamente, né? Já conversei com a Marisele há muito tempo, né? Porque a Marisele ela vai contar um pouquinho aqui da história para vocês conhecerem a Marisele, saber como é que ela começou no tributário, né? Inclusive, ela já fez então uma live comigo, lá, acho que foi em 2020, né? E hoje aqui, 2024,
de novo conosco, ou seja, nós vamos inclusive fazer um comparativo dessa evolução e ela vai falar para vocês, é ela praticamente que vai dar essa aula aqui, né, do que ela aplica, do que ela faz, do que ela atua com ITCMD, né? Então é um imposto que você prospecta em relação às pessoas físicas, né? Ou seja, tem inclusive uma maior acesso, uma maior facilidade de fazer essa prospecção, de fazer parcerias, né, com advogados que trabalham com inventários na sua cidade ou por todo o Brasil para aplicar essas teses, essas oportunidades de ITCMD. Então, Marisele, quero começar agradecendo você por estar aqui de novo colaborando conosco, né? E eu queria que o pessoal te conhecesse. Muita gente nova chegando aqui no nosso canal. Então, quem está chegando, já se inscreva no canal, deixa o seu like aqui, né? Mas quem é a Marisele, né? De onde veio a Marisele? Como é que a Marisele começou a atuar no tributário? Como é que a Marisele me conheceu? Que bom. Professora, eu sou aqui, como a gente tinha conversado há um tempo atrás, né? Eu tenho experiência de 20 anos de tributário, trabalhei numa multinacional, fui professora de universidade na parte de direito tributário empresarial, fui assessora do planejamento na Prefeitura Municipal de São Luís, né? E aí, durante a pandemia, foi exatamente durante a pandemia, que aí tudo fechou, né? E aí foi quando eu conheci, procurando, eu digo, não, e aí, o que eu vou fazer durante esse período, né? E aí a questão das atualizações e tudo, e aí pesquisando aqui, durante o que fazer durante a pandemia, né? Eu encontrei o seu curso. E foi justamente esse período, né? Apesar de ter experiência, mas a gente olhando como um todo, eu queria um pouquinho mais, eu queria saber o que tinha de novo, né? Apesar de estar atuando, né? De ter atuado numa multinacional, mas o que tinha de novo, o que tinha no mercado, né? Você já atuava como autônoma, Marisele? Porque você trabalhou em multinacional, trabalhou como assessora, professora, na prefeitura, mas a advocacia autônoma. Não, anteriormente não. Anteriormente não. Era CLT mesmo, né? E aí depois servidora pública e também na universidade, né? E a advocacia autônoma tem seus desafios, né? Exatamente. Então foi assim, foi todo um programa, né? Porque além de ter, na época, né, já ter o curso, eu sou química industrial também, né? Então, foi justamente, eu digo, meu Deus, química industrial não dá mais para voltar, então tem que fazer direito, né? Aí foi que eu fui fazer direito, né? Depois a especialização e tudo. Aí foi que nesse momento eu digo, bom, mas aí eu preciso da prática, porque quando a gente está numa multinacional, a gente conhece aquele nosso ramo, a gente conhece aquele nosso núcleo, mas o que tinha no mercado? O que eu queria, né? E aí eu comecei a trabalhar, né? Fazendo essa progressão, essa transição de carreira para poder verificar o que eu podia fazer. E aí foi quando eu encontrei a senhora, né? Trazendo inúmeras teses, inúmeros, né, processos, né? E foi justamente a questão do curso que ele dá muito mais segurança para a gente, nesse sentido de você trazer algo novo, você traz um curso onde você sabe que aquele banco de dados, eles estão atualizados, né? Porque no dia a dia a gente acaba não tendo muito tempo de estar pesquisando, mas o banco de dados, né? O curso, ele traz essa atualização. Então, a gente sabe que é uma fonte segura. Fora... Você está com a gente desde setembro de 2020. Isso significa que você renovou isso, é isso? Exatamente. Porque o banco de dados é sempre renovado. Sai uma decisão, aí vem aqui, discute, conversa, né? Fora as nossas mentorias, que a gente tem a nossa mentoria, que você leva as suas perguntas, né? Você tira as suas perguntas. E a senhora é incansável, né? Porque está ali a nossa última live foi 8 horas, mais de 8 horas, né? Eu costumo dizer assim, foi uma maratona, né? Uma maratona de conteúdo, porque enquanto a gente está lá ouvindo, né, ainda que não seja sua área de atuação,
mas você está lá compartilhando, né? E o principal, professora, uma das coisas que eu gosto muito do seu curso, né, são as conexões, além do aprendizado, a gente tem a questão das conexões, né? Então, hoje eu converso né, com o Brasil inteiro, né, com os tributaristas do Brasil inteiro, né? Então, isso facilita, porque às vezes você tem uma questão da dúvida, a gente não é obrigada, a gente não sabe tudo, né? Mas a gente pode ajudar o colega, a gente pode, o colega pode nos ajudar, então tem essa parceria, né? E a gente, eu que comecei da primeira turma, né? Então a gente, no congresso, a gente conseguiu fazer muitas, né? Essas conexões. E a gente não é sozinho, né, professora? A gente está ali sempre junto. E isso é importante, por mais experiência que você tem, mas tudo é novo, a gente, todos os dias, nós estamos desaprendendo e aprendendo, né? E o que eu acho incrível, Marisele, que eu parabenizo você, que é uma que super atua, super participa, é exatamente essa comunidade de alunos, né? Acho que é isso que engrandece, né? Porque vocês têm o grupo do Telegram, onde vocês trocam as experiências, fazem parcerias, tem os encontros ao vivo, né, dos alunos ali com o Hot City, né? Então que vocês também compartilham experiências, passam essa experiência uns para os outros, e a nossa mentoria, né? E conhecer vocês pessoalmente, porque todo ano, pessoal, a gente tem, agora virou todo ano, né? Tá tradicional. Congresso Você Tributarista, que acontece aqui em São Paulo. Esse ano vai ser dia 23 e 24 de novembro. Né? Então, vai ser já o terceiro congresso, né? Que aí é presencial, uma oportunidade para o pessoal vir e se conhecer, e com palestras, né? É uma família que acaba se receber a sua premiação. Você recebeu essa plaquinha. Isso. Aí essa plaquinha, Marisele. Foi? De quanto foi a sua plaquinha? Aqui foi de 10K. 100K. Mas, né, porque tem uma faixa, né? Então eu já estava no limite da outra faixa, então eu recebi 100. Mas esse ano você vai ter outra faixa. Que legal, que bacana, que bom. Exatamente. Eu fui nos dois congressos e vou novamente nesse ano, Dó. É maravilhoso, realmente cada ano é uma novidade, tem sido muito bom, muito bom. Já renovei de novo, porque venceu agora e já renovei de novo. Vai continuar com a gente sempre, que bacana. Sempre. Mas vamos lá, Marisele. O pessoal quer saber do ITCMD, né? Que é um imposto que às vezes fica renegado. Vai lá, quando alguém falece, né? Porque já que acontece ali no inventário, o profissional lá do direito de família, do direito de sucessões, entra da entrada no inventário, e lá no meio tem o pagamento desse imposto. Mas normalmente, como é um profissional que ou é generalista, que acaba fazendo isso, ou é um profissional que é especializado na área de sucessões, de família, não domina e acaba deixando passar alguns pontos que vale a pena o tributarista, né, ou quem está entrando aí na área do tributário, olhar para esses pontos, né? Olhar para essas oportunidades. Então, Marisele, agora é com você, mas começa falando para a gente do ITCMD, né? Quem é que cobra o ITCMD? A competência, né? Para quem que a gente paga o ITCMD? O imposto de transição causa-morte, ele é um imposto de competência estadual. Então, portanto, ele tem que ser observado do Estado. Então, você tem que fazer, no caso, todo um levantamento do patrimônio, né, do falecido, porque nós temos aí, nesse momento, dois impostos. Nós temos o causa-morte e nós temos doação. Então, eu verifico se ele no levantamento de todo o imposto, eu faço a competência, se é do imóvel, é aonde está o imóvel. Agora, se for bens móveis, é onde for a abertura do inventário. Então, eu tenho que observar aonde está sendo o inventário e aonde está o bem e qual tipo de bem. Se eles são bens móveis ou se são bens imóveis. Né? Muito bom, é muito importante. Isso é bem importante para não recolher errado, para o Estado errado. Exatamente.
Porque você vai ter que fazer a declaração do imposto para poder ser recolhido. E importante, professor, a questão da alíquota, né? Eu tenho que observar a questão da alíquota. Como ele é um imposto estadual, eu tenho que observar a alíquota dele. Então, aqui no meu estado, ele pode ser, aqui no meu estado é uma alíquota progressiva, então é de acordo com o bem, mas em outro estado pode ser alíquota fixa. Então, eu tenho que conhecer. Então, se eu estou fazendo um inventário, eu tenho que observar onde estão os patrimônios, aonde que estão e qual é a competência. Outro ponto bem importante é a questão do regime de bens, porque o regime de bens fará toda a diferença. Então, um erro que é cometido, um erro que é, assim, muito, muito fácil que cometem, inclusive, né, para aumentar a base de cálculo, né? Se eu tenho um regime parcial de bens, né, ou universal de bens, eu tenho lá a questão meera. Eu tenho que observar se ela é meera. Então, se ela... Nossa, é um relâmpago. Se ela for meeira, nesse caso, né, a metade só do patrimônio, né, que vai ser objeto da translação, que vai ser objeto da transferência e que vai ser a base de cálculo. Então, se eu declarar tudo e colocar tudo a tributação, eu vou acabar também pagando mais. Exatamente, acaba onerando, né, o inventário como um todo, né? E aí pagando mais tributo sobre isso. Então, tem que ser observada a questão, né, do regime de bens, porque, de acordo com o regime de bens, ela pode ser meira, mas ela também pode ser herdeira. Então, eu tenho que olhar os patrimônio, porque se o patrimônio for antes, né, comunhão parcial de bens, e for um bem antes do casamento, aí ela se torna herdeira e não meia. Então, todo esse regime de bens eu tenho que observar para poder calcular o imposto certo, para verificar a questão do lançamento, a questão da partilha, fazer a partilha corretamente, né? Não só a questão do imposto, mas da partilha como um todo, né? E aí a gente tem um erro que também costuma acontecer muito, que é na hora de declarar o inventário, né? Declarar o patrimônio, que vai inclusive se submeter à tributação. Que às vezes a pessoa coloca todo o patrimônio que vai receber, né? Os bens, os direitos, mas não coloca as dívidas do falecido. E isso é importante, né? É muito importante, né? É muito importante a questão, principalmente as dívidas, né, que ele já tinha, e as dívidas que vai acontecer também, né? Porque se porventura ele for um patrimônio, uma dívida que está no decurso do inventário, eu posso muito bem solicitar uma venda do imóvel e para abater. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel que custou 350 mil, né? Então, a base de cálculo, digamos que fosse 350, mas eu tenho uma dívida de 200. Então, eu tenho que abater aquele valor, porque a minha base de cálculo do imposto vai ser somente 150, e não o valor total, né? E muitos estados negam isso. Muitos estados simplesmente porque você faz a declaração, né, ali dos bens, e aí vai o estado calcular e te enviar uma guia daquilo ali. Exatamente. E às vezes só consideram o patrimônio positivo, né? Só considera, por exemplo, o imóvel de 350 mil, mas não abateu os 200 que tinha de dívida, né? Então, assim, ele tributa 350 mil, quando, na verdade, o que a pessoa está recebendo de herança é 350 menos 200, então ele está recebendo só 150. Então, isso é algo para ficar alerta, e já vou até chamar aqui a atenção do pessoal, para, com base nisso que a Marisele está trazendo aqui, vocês começarem a enxergar ao seu redor as oportunidades, né? Então, uma parceria com advogado, seja aquele que você conhece, que você fez faculdade com ele, e ele foi lá para o direito de família, está fazendo inventário. E mesmo se você não conheça, pega ali da sua cidade os generalistas ou os familiaristas que fazem sucessões, então, vamos fazer uma parceria, porque a gente pode examinar nos inventários dos últimos 5 anos, porque é o prazo de 5 anos, que é para restituir, se não houve pagamento indevido.
Porque a grande maioria das vezes o fisco emite a guia, você declarou lá, né, o patrimônio e tal, o fisco, o Estado emite a guia, o advogado familiarista fala, ó, tem que pagar isso aqui. E aí o contribuinte também não sabe, vai lá e paga. Então você tem um tributo indevido que você pode recuperar, porque não era para pagar sobre, nesse caso, 350. As dívidas tinham que ser abatidas, tinham que ser descontadas. E se ele iria pagar somente sobre 150, por exemplo. Né? Então você pode, com essa parceria, se você não sabe por onde começar, com essa parceria com advogados familiaristas, você pode fazer essa revisão dos inventários dos últimos 5 anos, né? E para fazer essa recuperação de créditos tributários, né? Isso é bem, acaba tendo um impacto econômico muito relevante, não é mesmo, Marisele? Isso, e ainda mais, né? Acrescento mais ainda, professora, porque a questão, né, existe uma súmula onde ela diz o seguinte, olha, o ITCMD será pago após a homologação dos dados, homologação dos cálculos, né? E muitas das vezes o Estado, não, ele quer cobrar multa e juros por aquele período. Então, tem inventário que passa 2 anos, tem inventário que passa 3 anos, tem inventário que passa 10 anos, né? E aí ele, olha, é multa, é juros, mas e cadê? A súmula já disse que, olha, é somente após a homologação que eu pago imposto. Então, muitas das vezes, o meeiro nem sabe quais são os bens. Ele está ali ainda buscando, né? Ele está buscando ainda. Então, como é que eu vou pagar o imposto se eu ainda nem conheço qual é a base de cálculo? Qual é o patrimônio, né? Então, isso é muito importante, tem como recuperar esse valor dessa multa, desses juros, é de suma importância observar isso, a exigência do fisco, né? Então, olha só, vamos fazer na lista aqui. Marisele vai falando e a gente vai fazendo o checklist. 2 pontos que você pode, então, já fazer nessa revisão dos inventários, junto com seus parceiros ou com pessoas que você conheça, né? Você conhece pessoas também. E quando você fala que é tributarista, as pessoas vêm tirar dúvida com você, as pessoas vêm perguntar para você, porque é muito raro ter um tributarista, por isso que a gente fala que é tão pouca a concorrência, né? Então, primeiro ponto, se a pessoa tinha dívidas, isso não foi excluído da base da tributação. Segundo ponto, se nessa pagamento do imposto, se o Estado cobrou juros e multa, porque não era para cobrar, né? Se demorou o inventário e por isso demorou a homologação, a culpa não foi sua. Você não tinha nem como calcular isso daí, você não tinha como recolher. Se você não tinha como recolher, você não descumpriu norma nenhuma. Então, aquela multa indevida, aqueles juros são indevidos, mais um valor aí para você recuperar nesses últimos 5 anos, né? Então, isso é um ponto aí importante também, né, Marisele? Isso, e tem mais um, professora, tem mais um benefício aí que a gente pode verificar. A questão, por exemplo, do imóvel financiado, né? Então, às vezes financia de 20, financia de 30 anos, né? Então, qual é o valor que eu vou lançar desse imóvel? É o valor do imóvel, a avaliação dele de agora, ou é o valor que já foi pago até ali, né? Então, é importante colocar que o valor do imóvel que ele é financiado é até aquele valor. Existe súmula com relação a isso, tá? Então, o valor que você coloca é até aquele valor que foi financiado. Tá? O valor que foi pago, né? Que foi pago. O valor que foi pago, até porque o resto quem vai ter que pagar é o herdeiro. Exatamente. A não ser que tenha seguro, porque às vezes também tem essa coisa, né, do seguro, que alguns financiamentos têm um seguro embutido ali para cobrir, mas é só o valor pago até aquele instante que está sendo objeto aí dessa transmissão, né, na herança efetivamente, né? Exatamente. E aí, para falar em base de cálculo, também tem a questão do valor venal, né? Tem a questão do valor venal, exatamente. Tem uma controvérsia isso do valor venal, porque os estados, via de regra, eles utilizam uma presunção, eles utilizam um valor lá de referência que eles tiram da cabeça deles, vamos dizer assim, para calcular isso aí, né? Isso também pode ser questionado, né, Marisele? Isso. O STF já decidiu que o valor venal é com base no IPTU, né? Então, esse valor médio, onde varia mais ou menos o valor de 5% para mais ou para menos. Então, essa já foi uma decisão, né?
onde você pode questionar. Obviamente que os estados eles não vão acatar, eles não vão aceitar. Eles calculam pelo valor do mercado. Eles fazem um cálculo lá e calculam e verificam. Aí você pode até questionar se porventura, está aqui, eu tenho uma avaliação do imóvel, né? E o imóvel não está valendo esse, você bota. Mas para botar realmente a questão do valor venal, eles não aceitam, tem que ser com ação judicial mesmo. Eles não aceitam. Né? Mas você pode sim, porque já foi decidido, você tem que buscar os seus direitos, né? Com relação a isso. Recentemente eu tive uma situação dessa, onde eles tiveram o valor o valor do imóvel estava avaliado era 150, eles avaliaram em 230 a base de cálculo, né? Então eu entrei com a impugnação, mostrei, graças a Deus não foi preciso judicial, mas resolver esse administrativamente, então. Consegui, esse daí eu consegui resolver administrativamente mesmo. Bom, e aí, mas aí eu consegui, sabe, mostrando por A mais B, e aí mostrando a questão onde era o imóvel, né? E aí eu consegui fazer e eles acataram. E aí reduziu de 200, era 250, baixou para 150. Olha aí, né? 100 mil a menos nessa base de cálculo. E a gente já pode até aproveitar um pouquinho, né, desse gancho, porque a Mariseli, ela está falando aqui conosco de TCMD, mas ela é craque em processo administrativo, né? E muita gente, eu já vou puxar esse gancho aqui, né? Porque você falou da sua impugnação e que acabou dando certo. E muita gente, né, até que atua nas outras áreas, que é recém-formado ou que atua em outras áreas, não está acostumado com o processo administrativo, porque acaba não tendo isso, né? A gente não vê isso na faculdade, mas assim, quando você tem uma cobrança indevida, não necessariamente você tem que ir direto para o judiciário, né? Você, dentro do prazo, que normalmente é o prazo de 30 dias, claro, tem que olhar a legislação de cada município, de cada estado, mas na grande maioria das vezes acaba sendo 30 dias. Você receber uma cobrança, você pode apresentar uma defesa, apresentar uma impugnação para aquele órgão, juntando as provas, juntando os seus argumentos, mostrando por que é um outro valor, por exemplo, e não aquilo ali, né? E às vezes, nem sempre o município ou o estado vai estar disposto a isso, mas vale a pena tentar, né? Vale a pena tentar fazer isso, e aí você pode economizar, vamos dizer assim, uma ida ao judiciário. E se o município ou o estado, né, ou a União, conforme o ambiente que você estiver discutindo, discordar daquilo ali, aí você vai para o judiciário, você não perde o seu direito, né? Preciso necessariamente, outra pergunta que eu sempre recebo, precisa necessariamente fazer a impugnação administrativa? Não. Se você já sabe que no seu município, que no seu estado eles não estão dando, você pode ir direto para o judiciário. Então, no tributário, você não precisa antes passar pela via administrativa para depois ir para o judiciário. Você pode ir direto para o judiciário, mas eu estou mostrando aqui, até por essa experiência da Mariseli, que existe um caminho administrativo que você pode adotar e que não tem custas, que não tem risco de sucumbência e tudo mais, né? Então, e às vezes isso vale a pena você trazer isso à discussão com esses elementos de prova, de que os valores que ele está cobrando, porque às vezes ele considerou lá uma metragem do imóvel, metragem e localização. O imóvel está totalmente, né, abandonado, cheio de problemas, não vale aquilo. Então, você também, por esses fatores, consegue reduzir essa tributação, né? Então, isso é uma coisa bem, bem bacana, né, Mariseli? E eu gosto muito, sabe, professora, do processo administrativo. Por quê? O processo administrativo, você vai discutir, você vai falar com o auditor fiscal. Então, você consegue mostrar para ele, você consegue argumentar, olha, essa casa aqui não vale esse valor, ainda que meu vizinho, ele foi lá, a casa dele custe 250, 350 mil, mas essa aqui não custa. Olha os acabamentos, olha o valor, né? Olha verificar, e olha a questão da oportunidade que tem, né? Então, é olhado como um todo. Então, questão de avaliação, você leva uma avaliação de uma imobiliária, né, uma fonte segura, você leva fotos, você argumenta, né?
Obviamente que tem alguns que eles não acatam, mas você tem a oportunidade de conhecer, de falar, argumentar e, sobretudo, professora, aprender, sabe? Eu gosto muito do administrativo, porque é nessa base que a gente consegue aprender muito, sabe? E aí você tem todo, por exemplo, eu atuo também em IPTU, né? E TBI, que é a recuperação, nossa live, inclusive, foi do IPTU da vez passada, né? A recuperação, até liberação de mercadoria presa também. Então, essa parte administrativa é interessante por isso, porque a gente consegue fazer a recuperação, né? De vários tributos, reduzir a base de cálculo, argumentar. Então, isso eu gosto por conta disso. E aí cabe a vocês, é claro, porque eles falam assim, eu nunca fiz, eu não sei fazer, né? Porque eles falam assim, nossa, mas eu não sei fazer a defesa administrativa, né? Eu não sei aonde que eu faço isso. Isso vai variar de estado para estado, de município para município, né? Muitas vezes já é online, muitas vezes você abrir no site lá da Secretaria de Fazenda, se nós formos falar do seu estado, você vai ter um campo lá para pesquisar, se tem processos, e aí você abre por ali mesmo, tudo digital, né? Município, alguns municípios têm também, município de São Paulo, né? Uma impugnação de IPTU, chegou uma cobrança de IPTU, e está errado lá. Eles colocaram, por exemplo, que é outra coisa, né, que acontece muito, uma área construída que não existe. Isso altera o valor, né? Então você tira foto do imóvel, mostra tudo e faz essa defesa administrativa. E a administrativa tem muito menos formalidade, sabe, do que o judicial, né? Então, alguns administrativos têm até um formulário já para você preencher qual é o motivo que você está fazendo aquela impugnação. Mas se não tiver, é basicamente você que até nem precisava de advogado, né? Mas se não precisa de advogado, professora, por que ele vai me contratar? Porque ele não sabe fazer e não tem noção de como fazer. Você, como advogado, por mais que talvez você nunca tenha feito, ir buscar essas informações, utilizar esse linguajar é muito mais plausível, né? De você, inclusive se você está num grupo como a gente está, né? Numa comunidade, perguntar para um colega, inclusive tem algum colega aqui de Ribeirão Preto, né? Então você já fez isso, então tem essa troca muito grande, né? Mas você busca ali e descreve, traz os elementos fáticos na esfera administrativa. Eles não julgam questão de inconstitucionalidade, né? Não adianta argumentar isso é inconstitucional, mas eles focam muito, e até mais do que no judiciário, muitas vezes, nessa questão probatória, nessa questão fática, né? Então, se você trouxer os documentos, tirar foto, traz laudo do imóvel, do bem, etc., e você consegue essa defesa administrativa com êxito em relação àquilo, né? Então, a gente está fazendo até um misto, fazendo ITCMD, mas já trazendo dicas mais gerais aqui para a sua atuação, né? Verdade. E um outro ponto também que a gente fala muito, por exemplo, a questão da administrativa, até mesmo do isenção, né, de imposto de renda a pessoas com doenças graves, né? Muitas das vezes vai para o judiciário, demora, e às vezes vai para tudo. E quando, na verdade, até o administrativo, né, professora, é muito mais rápido. Por exemplo, eu tive uma decisão que eu dei entrada em outubro, obtive aliás, foi em agosto, obtive o laudo em outubro, quando foi em novembro, ele já estava recebendo, sabe, o valor da isenção. E sabe, é muito bacana ver o resultado junto aos nossos clientes, né? Você saber que você está recuperando, que você está reduzindo o imposto, que você está conseguindo fazer com que ele pague o que é correto, por falta às vezes, de conhecimento, não tem conhecimento, né? Então, é muito legal, né? Sempre que... E isso tudo que a gente está falando, olha só, pessoal, né? É para pessoas físicas, né? Existem oportunidades para todos os âmbitos, né? Tem aqui, né? Em um dos encontros, a gente vai conversar, claro, também sobre oportunidades, em alguns dos encontros sobre a pessoa jurídica, mas vocês percebam que ao longo desses encontros com os alunos,
nós temos tanta oportunidade para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Então, aquela mentalidade de eu não sei, eu não tenho como começar no tributário, porque eu não sei como chegar na empresa, porque eu não tenho quem faça uma intermediação com a empresa, etc. Você pode começar com pessoa física, né? O primeiro passo ali. Então, você tem vários caminhos. Não existe uma fórmula mágica por onde você começar, não existe um caminho único. Você vai começar, a partir dessas oportunidades que a gente vem falando aqui, olhar ao seu redor e começar a falar, puxa vida, mas acho que vai ser mais fácil para mim começar fazendo uma parceria com alguém de sucessões, né? Porque tem essa coisa do primeiro cliente no tributário, né? Do primeiro passo no tributário. Isso é um desbravar, né? É você destravar. Tanto é que, como a Marisele mostrou aqui as plaquinhas, né? A plaquinha dela de 100 mil reais, né? A plaquinha ali ouro, né? Mas a gente tem comemorações em várias etapas. Né? No nosso congresso, a gente entrega isso pessoalmente, inclusive, tem a do primeiro cliente. Então, primeiro cliente, você também deve comemorar, também deve ser premiado, porque é o primeiro passo para depois de você ir para 100 mil, 200, 300, 500, milhão e assim por diante. Então, toda a etapa ela precisa ser comemorada, né? Então, o seu primeiro cliente, é uma causa menor, mas é o seu primeiro cliente no tributário. E é, às vezes, de uma causa menor que vai te levar para uma causa maior, porque imagina que a pessoa ali, pessoa física, nunca teve um tributarista. E aí ele é dono, hoje em dia muita gente tem empresa, ele é dono de um restaurante, ele é dono de um bar, e também não tem tributarista. Você já pode puxar o assunto, olha só, nessa conversa, para saber a profissão dele, onde que ele trabalha. E aí você já vai pensando em teses para esses outros caminhos, porque você conquistou a confiança dele. Então, inclusive, atuar para pessoas físicas pode ser uma porta de entrada para depois você crescer e para você atuar ali para as pessoas jurídicas também nesse caminho, né? E caiu a internet da Marisele aqui. Bom, mas eu queria passar para vocês, né? E eu quero agradecer a Marisele por ter participado aqui conosco. Não sei se ela vai conseguir voltar aqui ou não, questões de internet, mas deu para vocês perceberem, né? Deu para vocês perceberem as oportunidades, né? Esse campo vasto de oportunidades que ao longo dessa semana de encontros com alunos do Você Tributarista, durante a semana que vem também, que vai continuar o nosso aquecimento, eu vou mostrando para vocês, né? Então, Marisele, né? Você que deve estar, então, assistindo talvez depois, né? Provavelmente problemas aí na internet. Eu quero agradecer de coração a sua colaboração, a sua participação. Agradecer demais por toda a contribuição que você nos dá lá na nossa família, na nossa comunidade do Grupo Você Tributarista, né, do curso Você Tributarista, participando ali, né, nas mentorias, colaborando nos nossos encontros ao vivo de mentorias, nos hot seats, nos grupos do Telegram, né, que é isso, gente, né? Se nós temos um desejo, se nós temos um sonho, se nós queremos melhorar a nossa situação da vida, né, financeira ou de realização pessoal, a gente tem que buscar esses caminhos, né? E nessas semanas a gente está trilhando para você esse passo a passo, mostrando esses caminhos, mostrando essas oportunidades. E aí a gente fecha com chave de ouro, porque isso aqui é uma preparação, né? Isso aqui é um aquecimento. A gente fecha com chave de ouro lá no nosso treinamento. Então já coloca aí na sua agenda. 8, 10 e 11 de abril, às 20 horas, o encontro ao vivo, que aí não vão ser lives, vai ser algo bem estruturado, bem encaminhado para vocês, com e-book, com slides de material de apoio. Então, não deixa de se inscrever aqui, de colocar na sua agenda e de estar conosco. E espero você no nosso próximo encontro de aquecimento, tá bom? Beijo grande, uma ótima noite e até a próxima!